Olá pessoal, bom dia. Então hoje nós vamos começar a nossa aula, nós vamos rever alguns elementos que nós já trabalhamos em aulas anteriores, tá? Então nós vamos rever bem brevemente a questão dos elementos da narrativa. Então só para a gente retomar, o que é uma narrativa? O que é uma narração, um texto narrativo? Toda vez que eu quero contar uma história, né? Na hora que eu vou contar essa história, a minha história ela tem lá os fatos, ela tem os personagens, ela tem os acontecimentos, o local onde aconteceu, aquele clímax da história, aquele final feliz ou final triste. Então, o momento que eu conto uma história, eu tenho uma narração, eu tenho um texto narrativo. Então, narração ou texto narrativo é a mesma coisa que eu contar uma história. Tá? Dentro dos textos, né, do gênero aí, da tipologia narrativa, eu vou ter os gêneros textuais. Então, eu vou ter o conto, eu vou ter as fábulas, eu vou ter o romance, a crônica. Então, a tipologia narrativa abrange uma série de textos, uma série de gêneros textuais narrativos. Por que eu chamo de gêneros textuais narrativos? Porque todos eles apresentam características semelhantes. Então, todos eles contam uma história. Tá? Alguns deles com mais personagens, outros com menos personagens, alguns em vários espaços, outros em pouco espaço e assim por diante. Porém, toda vez que eu falo em gênero narrativos, né, em textos, né, que pertencem à tipologia narrativa, então toda vez que eu falo no conto, que eu falo na fábula, que eu falo no romance, na crônica, eu vou ter elementos essenciais, que é o que a gente chama de elementos da narrativa, tá certo? Então aí na tela vocês vão perceber que a professora colocou aí os 5 elementos essenciais numa narrativa. Então a minha narrativa ela precisa ter esses 5 elementos. Então o primeiro elemento é o narrador. O narrador é aquela voz que conta a história, né? Aí eu tenho o narrador em primeira e em terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa, ele é o personagem que conta a história. Então, ele é personagem e ele conta a história. Então, eu tenho em primeira pessoa. Por quê? Ele faz parte da história. Então, ele está contando aquilo que está sendo vivenciado na história. Depois, eu vou ter o narrador em terceira pessoa. Narrador em terceira pessoa, ele não faz parte da história. Ele só conhece a história e ele está contando essa história, tá? O narrador em terceira pessoa, eu vou ter 2 tipos de narrador em terceira pessoa. Eu vou ter o narrador em terceira pessoa observador e eu vou ter o narrador onisciente. O que diferencia um narrador do outro? O narrador observador é aquele que ele apenas conta a história, aquilo que ele está vendo, aquilo que aparece para todo mundo. O narrador onisciente, além dele contar aquilo que ele está vendo, ele também conhece os sentimentos, as emoções, ele conhece tudo dos personagens. Então é como se ele viajasse para o interior do personagem e visse tudo o que acontece também dentro do interior do personagem e ele conta. Tá? Então ele não é a primeira pessoa, ele é em terceira pessoa, mas ele observa tudo, ele sabe tudo o que acontece, desde os fatos que são apresentados até as emoções, os sentimentos, os desejos do personagem, tá certo? Então, para a gente fechar, narrador existem 2 tipos, narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, e narrador em terceira pessoa, ele não participa da história, beleza? Tá. No narrador em terceira pessoa, eu tenho 2 tipos. O narrador observador, que só conta aquilo que ele vê, e o narrador onisciente, que ele conta o que ele vê, mas ele também conhece o íntimo de cada um das personagens. Beleza? Bom, depois a gente tem o enredo. O que é o enredo?
O enredo é aquilo que a gente costuma dizer que é o começo, o meio e o fim da história. Esse é o enredo, tá? Então, o meu enredo ele tem que ter no começo da minha história, ela tem que ter uma introdução, né? Ela tem que iniciar a contagem, vamos dizer assim, iniciar contando os fatos, né? Então ele precisa ter essa introdução, depois vai para o desenvolvimento da minha história. Aí na minha história vai existir aquele momento de clímax, que é aquele momento de maior tensão na minha história, então ela tem que ter esse momento. Depois vem o quê? O desfecho da história, quer dizer, o desfecho daquele clímax, daquele momento de tensão, aí vem o desfecho e no final eu tenho a finalização da minha história. Então esse é o enredo, é o começo, o meio e o fim da minha história. Então o enredo tem que tomar muito cuidado para eu não pular partes. Se eu vou falar na minha história que a minha personagem estava em determinada cidade e foi para outra, eu tenho que deixar isso muito claro que ela foi, porque ela não pode simplesmente sair da cidade que ela está e aparecer na outra assim do nada na história. Porque se isso acontecer, vai ficar falho o meu enredo, vai ficar faltando coisas no meu enredo. Depois eu vou ter, dentro da narração, né, as personagens. Então eu tenho o personagem principal, que é o protagonista. Eu tenho o personagem secundário, né? Que ele não é o protagonista. Eu tenho os personagens, eu tenho a personagem, o antagonista. Quem é o antagonista? É aquele que todas as suas ações, todas as suas atitudes são opostas ao protagonista, né? Então essas são as personagens. Então o que são personagens? São aquelas pessoas que compõem a minha história, tá? Depois eu tenho o espaço. O espaço é locais onde a minha história está acontecendo. Então eu tenho locais internos, locais externos. Então a minha história, eu li lá, eu contei a minha história, eu escrevi a minha história, ela está acontecendo numa casa no sítio, numa casa no campo. Então aquele é o espaço. Não, a minha história ela acontece inteira dentro de um apartamento. Então qual é o espaço? É ali dentro de um apartamento, tá? Dentro da minha história, meu personagem ele passou por vários lugares. Então, todos esses lugares são os espaços, quer dizer, por onde a história ela foi acontecendo, os lugares por onde a história aconteceu. E, por último, aí a gente tem o tempo. Tempo, eu vou ter dois tempos, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Qual é a diferença de um para o outro? Cronológico é o tempo do relógio. É quando a minha história está sendo contada, eu percebo que todos os fatos que estão sendo narrados, eles estão acontecendo de acordo com o horário do relógio, vamos dizer assim. Então é como se a minha história fosse dessa maneira. A minha personagem levantou de manhã, escovou os dentes, tomou café, foi para a escola, saiu da escola, chegou em casa, almoçou, brincou, fez tarefa, tomou banho e dormiu. Então, a minha história ela está sendo contada de acordo com os acontecimentos, de acordo com os fatos, tá? Então, esse é meu tempo cronológico. Quando que eu vou ter meu tempo psicológico? Quando a minha história ela passear no tempo. O que significa isso? A minha personagem ela viaja entre o presente, o passado, o futuro. Então, ela está contando a história, aí de repente ela não está mais no presente, aquele momento que está sendo contado. Aquele momento é uma lembrança de algo que aconteceu no passado. Então, ela voltou, né? Ou então, ela está indo para o futuro, ela está pensando em algo. Também, tempo psicológico é quando a minha personagem ela começa a colocar as suas emoções, lembrando de algo ou pensando em algo que vai acontecer. Então, esse é meu tempo psicológico, beleza? É claro que mais para frente, futuramente, nós vamos detalhar cada um desses elementos novamente, né? Principalmente com relação ao tipo de narrador, né? Ao nosso foco narrativo e ao tempo, tá? Hoje é só para a gente dar uma relembrada dos elementos essenciais da narrativa. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Beijos a todos e tchau, tchau!